a gente vai discutir sobre redução de custos logísticos sem redução de quadro. Então, eu vou falar um pouquinho de como esse tema pode envolver aí a galera que participa, que está dentro da área logística, né? Quando tem a entrada de tecnologia, quando a empresa começa a buscar tecnologia, né? Existem alguns receios por parte dos profissionais da área em como essa tecnologia ela vai influenciar diretamente na estrutura organizacional da empresa, tá? Então, boa noite para quem está chegando agora, boa noite, boa noite. Então, esse vai ser o tema de hoje, pessoal. E aí, a empresa buscou tecnologia, correu atrás de tecnologia, como é que fica aí o quadro da galera que trabalha na área, né? Ou, de certa forma, vai depender daquela tecnologia para estar ali, né, dentro do quadro de profissionais da empresa, ou vai se estruturar dentro do quadro de profissionais da empresa. Só vou dar mais alguns minutinhos aqui, né, para o pessoal ir entrando e a gente já começa o nosso bate-papo, tá? Então, boa noite para quem está chegando agora, boa noite, boa noite. Eu já vou deixar aqui também, pessoal, uma imagem, que é a imagem que a gente vai discutir hoje, né? Ela é mais visual, mas o objetivo é justamente discutir como esses 4 elos aí principais, que é o que eu vou trazer nos tópicos que eu anotei aqui para discutir com vocês, como esses 4 pontos principais influenciam diretamente na redução de custos logísticos e, claro, dependendo se a empresa vai ter ou não algum tipo de redução de quadro, dependendo da estratégia que é escolhida aí para a empresa como um todo. Bem, pessoal, vamos lá então, bora começar. Bem, a gente vem aí numa sequência de lives, né? A gente vem falando sobre vários temas, vários tópicos de logística, transporte, gestão, né? Mas claro que o nosso foco aqui, o foco da Fretify é sempre trazer conteúdos pautados à logística, falar sobre logística de maneira séria e também com muita responsabilidade, até porque a gente sabe que o nosso Instagram aqui ele tem como objetivo justamente trazer conhecimento, trazer conteúdo e trazer informação para quem é profissional da área e para quem busca aí sempre estar atualizado ao que está acontecendo e as novidades que normalmente o mercado de logística tem um movimento muito forte, né? Então eu resolvi trazer justamente essa live hoje para trazer um pouco dessa realidade que envolve alguns receios e alguns medos de profissionais, né, seja de logística ou seja de outras áreas, quando a empresa começa a fazer algumas mudanças organizacionais, né, começa a criar algumas mudanças organizacionais. E uma das que é mais forte, né, e que normalmente o pessoal mais tem receio, ou mais tem, vamos lá, medo, né, ou alguma ameaça em relação ao que pode acontecer, é quando a empresa começa a buscar tecnologia. Ou quando a empresa começa a analisar que aquele é o momento principal, aquele é o melhor momento de buscar a tecnologia, de se preparar para ir atrás de tecnologia no mercado. Então, por isso que para iniciar esse ponto de hoje, iniciar essa live de hoje, eu queria trazer uma informação bem importante, que antes da empresa começar a pensar nisso, ou o profissional de logística, né, começar a pensar sobre tecnologia, sobre mudança que a tecnologia pode trazer dentro da empresa, o medo e esse receio de que, poxa, talvez eu possa ser desligado, ou eu possa ser mudado de área, ou a empresa vai diminuir aqui o número de headcounts, não sei, vai reestruturar o setor, porque essa tecnologia vai fazer o que eu faço. Então, assim, essas são as grandes interrogações que ficam, né, na cabeça das pessoas quando começa a se falar de mudança organizacional e começa a se falar sobre novas tendências que a empresa passa a buscar. Mas o ponto principal que eu gosto sempre de trazer é: muitas empresas ou diversas empresas de mercado começam de maneira errada esse processo de mudança organizacional ou de gestão de mudança organizacional. E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que ele é um processo desafiador, ele é um processo complexo, ele é um processo que envolve pessoas. Então, como que eu deixo isso mais leve, né? Como que eu trago essas pessoas para junto da minha gestão ou até mesmo do meu processo organizacional
para que elas comprem essa tecnologia que eu estou trazendo. Então eu listei aqui diversas etapas que a gente pode discutir, passar, ou se você na sua empresa passou por alguma transformação tecnológica nesse sentido e teve algumas mudanças, compartilhe aqui alguns comentários que a gente pode discutir juntos e também chegar aí a uma análise de discussão juntos, tá? Então assim, a primeira análise que eu sempre faço é: existe resistência. Esse é o primeiro ponto que normalmente as pessoas passam a analisar, é que existe uma certa resistência sobre eu quero ou eu não quero, dentro da minha área, dentro do meu setor, ter tecnologia ou ter uma mudança de processo, mas o foco hoje é, poxa, eu estou buscando uma redução de custo, estou buscando uma mudança dentro do meu negócio, mas as pessoas que estão em volta de mim não querem essa mudança, não querem sair da zona de conforto ou não estão dispostas a querer usar essa tecnologia que eu estou buscando. Então, por ser um processo complexo, por ser um processo muito desafiador, como eu convenço essas pessoas a se unirem a mim ou a irem no mesmo caminho que eu estou buscando e fazer com que esse desafio seja diferente na prática, né? Então, por isso que muitos gestores ou muitas empresas começam de maneira errada essa mudança, porque eles acabam buscando a tecnologia e depois trazendo as pessoas para participar do processo. Esse, para mim, é o erro inicial, é o erro principal, porque as pessoas já têm um certo receio em relação ao que a tecnologia pode trazer de diferente para o que ela faz, ou automatizar o que ela faz. Então, na cabeça de muita gente, o desligamento, até mesmo a alteração aí de cargo, ou o que vai ser feito, faz com que elas pensem que esse sistema vai chegar para substituir. E pessoal, eu sou profissional da área, hoje vendo tecnologia, hoje toco e gerencio aqui a Fretify, e eu acho isso um grande mito, né? E me preocupa bastante quando as pessoas se posicionam dessa forma e falam dessa forma. Porque se essas pessoas estão se posicionando assim, é porque o receio que essa empresa está passando, a visão organizacional que essa empresa está passando para as pessoas, é de que do jeito que está sendo feito, a forma com a qual os processos estão sendo entregues, está bom. E aí é onde que me preocupa mais ainda. Porque toda qualquer empresa precisa passar por mudanças sempre. Sempre. Nunca um processo vai ser contínuo para o resto da vida. Ele sempre vai passar por adaptações, ele sempre vai passar por melhorias. Porque vai chegar um determinado momento que esse processo ele não vai conseguir se consolidar com as atualizações que o mercado traz ou com a competição que o mercado traz. Esses dias atrás, eu tive a oportunidade de conversar com um profissional de logística e uma profissional na área, né, de logística, e ela me fez essa pergunta: poxa, Adriano, legal, cara, eu achei a sua ferramenta sensacional, eu acho que o seu produto poderia ajudar muito a empresa, ajudar muito o negócio, mas quantas pessoas a empresa vai precisar dispensar para a tua ferramenta entrar lá? Claro, eu nunca tinha recebido uma abordagem dessa tão direta e me assustou, é claro, mas ao mesmo tempo me preocupou porque eu falei, caramba, como é a propagação de inovação dessa empresa para os colaboradores que estão lá dentro? Como que essas pessoas visualizam a transformação tecnológica que essa empresa passa, né, o tempo todo, ou até mesmo a transformação de processos que essa empresa passa o tempo todo? Será que realmente ela vende ou promove inovação todos os dias, ou promove crescimento e desenvolvimento todos os dias? Então existe uma grande dificuldade nesse contexto, porque a gente para e começa a perceber que, poxa, todas as pessoas que participam desse processo têm aí algum tipo de particularidade, ou têm algum tipo de receio de para onde ir, ou até mesmo como crescer lá dentro. Então, como que eu gerencio as mudanças no meu negócio? Poxa, vou buscar tecnologia, vou começar a mexer nos meus processos, vou começar a alterar a forma com a qual a gente está trabalhando. Ou, exemplo, né, eu quero reduzir custos dentro da minha empresa. Qual é o primeiro passo? Para onde eu vou? De que forma eu vou? Qual é a primeira etapa que eu devo me preocupar? E a gente fala em diversos locais, a matriz de competência de pessoas, processos e tecnologia. A gente entra muito aqui na raiz de pessoas agora, porque se essas pessoas não comprarem o seu projeto, vai ser muito difícil você ter sucesso, mesmo você sendo gestor.
Ou você vai ter um desafio maior para ter sucesso, vamos colocar talvez nesse parâmetro, porque talvez a empresa decide, né, reestruturar a área para daí tomar a decisão de colocar tecnologia. Ou tem pessoas que realmente não estão preparadas tecnologicamente para aquele produto, para aquele serviço e acaba reestruturando tudo isso. Por isso que nessa imagem você vê ali a chavezinha, né, que é a mudança do processo, você vê ali a mão esticada, que é a propagação dos resultados dos objetivos, e você inserindo tecnologia como uma opção de destaque para isso. Mas olha só, por que eu acho que é importante a empresa ela ser transparente nesse formato? Porque se você chega para as pessoas que vão participar do projeto como um todo, e elas vão começar a perceber o que a empresa vai ganhar de benefício, e a empresa sendo transparente, o líder sendo transparente bastante de que essa ferramenta vem para cá com o objetivo de resolver esse gap operacional, com o objetivo de entregar opções de crescimento para você aqui dentro, ou com o objetivo de fazer com que a empresa saia desse patamar e vá para esse. E a possibilidade de você crescer junto com isso é muito grande. Esse é o objetivo principal, pessoal. É por trás disso que tem que existir o comprometimento da empresa, o comprometimento do negócio ou o comprometimento das pessoas de que toda ou qualquer mudança ela é necessária, dependendo do formato e atualização que exista, mas ao mesmo tempo ela é importantíssima para como essas pessoas vão se beneficiar exatamente do que a empresa está trazendo. Então, pessoal, acho que como principal ponto aqui, ou ponto inicial, seja transparente. Jogue limpo. Coloque para as pessoas realmente qual é o benefício que você está buscando, qual é a possibilidade de crescimento que a empresa está buscando e como as pessoas vão se beneficiar diretamente disso. Não adianta nada você divulgar algum tipo de mudança de processos ou iniciar uma gestão de mudança organizacional sem que as pessoas realmente participem disso ou estejam, né, direcionadas para isso. Então, acho que aí está o ponto inicial e através disso a gente começa a ter alguns insights. Bem, o outro ponto que eu sempre gosto de trazer é que se as pessoas também estão pensando dessa forma ou estão mais fixadas, né, nesse tipo de posicionamento, muitas empresas investem em treinamento, investem em capacitação. Eu já vi programas de inovação, por exemplo, eu já vi também empresas que começam a disseminar conteúdos de inovação para essas pessoas, que daí volta para a imagem aqui de novo, né? Aonde o que eu estou promovendo de conteúdo, o que eu estou promovendo de informação, ou como eu estou avisando e alertando essas pessoas a possibilidade que a empresa vai ter de crescimento com ela, até porque a empresa é movida por pessoas, é através disso que eu começo a considerar uma entrada tecnológica, porque eu estou fomentando inovação dentro do meu negócio. E o fomento da inovação, partindo das pessoas ou partindo diretamente da empresa, talvez seja um dos principais pilares culturais que as empresas precisam ter para não ter esses gaps quando precisam de uma grande mudança organizacional. Por isso que as startups normalmente têm uma facilidade maior em relação a isso, né? Então é perceptível você ver que em startups o modelo de mudança ou os testes que são feitos, ou a velocidade que os testes são feitos, são mais rápidos, né? São mais ativos nesse sentido. Por isso que nas 3 etapas que eu falei, você mudou a parte organizacional ou quer mudar a parte organizacional, não sabe por onde começar e as pessoas não estão preparadas para isso, muitas empresas, exemplo, o conceito startup nesse sentido, traz a realidade de que você precisa fazer MVP, você precisa testar, você precisa fazer, né, prova de conceito, você precisa ter a certeza de que, poxa, as pessoas vão comprar isso junto comigo, mas antes eu preciso ver se elas estão preparadas. Ou eu preciso simular internamente se as pessoas estão preparadas para um próximo passo. Por isso que muitos clientes, quando procuram a Fretify, solicitam provas de conceito. Ou querem fazer uma prova de conceito. Para que o poder de convencimento, muitas vezes, da área, da diretoria, ou até mesmo das pessoas que estão no processo como um todo, pode, né, ser uma particularidade muito mais positiva, né, para o avanço disso ou para o crescimento disso. Então, pessoal, só voltando aqui para mim, fazer essas provas de conceito, fazer esses testes ou simular situações que essas pessoas vão passar com esse novo incremento tecnológico pode ser diretamente
Um dos fatores importantes. Bem, acho que além, né, do envolvimento, além da reciprocidade, além da participação das pessoas, eu vou trazer um pouco da questão do benefício. Voltando para o ponto que eu estava comentando anteriormente, né, sobre essa pessoa que buscou a ferramenta, né, que eu estava comentando, que eu conversei, e ela vislumbrou oportunidades, eu fiz uma pergunta muito importante para ela, que era a seguinte: pô, vamos lá, beleza, você acha que a empresa vai reduzir quadro, ou as pessoas vão ser aí direcionadas para as outras áreas, a empresa vai se reestruturar com a entrada da ferramenta. Eu vou te fazer uma pergunta então. Hoje, qual é o custo logístico que a empresa tem diretamente com todos os processos envolvidos que você está me falando? Né, no custo ele é grande, o custo muitas vezes ele ultrapassa o orçamento que a gente previu e ultrapassa também, né, toda a consideração de provisionamento que a gente acaba fazendo. E era uma frente de gestão de fretes e de forma específica. Eu falei para ela, vamos lá. Se você hoje conseguisse entregar um saving para a tua empresa, ou trouxesse um save diretamente nesse custo que hoje não é de forma correta gerenciado, você acha que a empresa ela vai reduzir quadro? Ou ela vai focar em ter um saving maior da ferramenta? Ou um saving maior daquele determinado custo? Porque, pessoal, ferramenta não funciona sozinha, ferramenta depende de pessoas, né? Eu pelo menos não conheço ainda nenhuma ferramenta de logística que trabalhe sozinha, sem a dependência de alguma pessoa, né? Pode existir processos automatizados, mas que precisam de pessoas para analisar, que precisam de pessoas para tomar decisões. Então, ela falou, poxa, Adriano, mas ainda assim eu não sei se a empresa partiria só para isso. Aí é a questão do fomento da inovação. Então, eu anotei esse ponto e eu deixei ele bem claro aqui nas minhas anotações, que é, você precisa ser o gestor da mudança. Não adianta nada você perceber que está errado, você perceber que não dá para ir para o próximo passo, sentar no problema e esperar acontecer. Então, se a conta frete daquela empresa estava nas alturas, ou estava num momento que não dava mais para fazer esse controle, ou o controle estava muito complexo, e aí? Como que eu faço? Eu continuo com esse custo? A empresa, aí sim a probabilidade da empresa reduzir quadro é maior. Porque se o custo está grande, né, eu posso reduzir em algumas frentes e a minha despesa com pessoas, se eu não consigo reduzir a minha conta com frete, ou não consigo reduzir o meu custo logístico. Eu vou reduzir a área, ou eu vou reduzir, né, outras áreas que não estão, ou que estão muito inchadas, né, ou estão muito grandes, eu vou fazer alguma mudança nesse formato para que eu possa reduzir um pouco mais o meu custo e eu tenha um lucro maior. Então, essa redução ela não parte só por pessoas, essa redução ela pode partir dentro da área, do próprio processo, ela pode partir diretamente pela frente operacional que está sendo executada. E como a gente entrou na discussão do frete durante essa conversa, eu deixei muito claro que qualquer diretor, qualquer head, qualquer board de uma empresa está interessado em reduzir custo. Se ele não está interessado, assim, é um pouco complexo, mas eu te digo que, poxa, unanimidade, se você chegar hoje e apresentar, ó, estou com um projeto para reduzir X dentro da área logística, sem reduzir pessoas, mas reduzir custo de processo, custo operacional, eu passo a ter de novo, vou trazer a imagem aqui, eu passo a ter de novo a tecnologia como aliada desse meu processo. E não ela uma inimiga em relação a isso. Porque você até pode reduzir custos de maneira manual ou de maneira mais arcaica, mas é muito comum essa redução ser de forma mais automatizada, ser de forma mais tecnológica. Então aí que está o grande ponto. O que vale mais a pena. Esse processo até mesmo de agente de mudança, essa pessoa precisa ser capacitada para isso, né? Não adianta nada você, né, você como gestor, ou você como, né, um head aí dentro do local que você trabalha, ou você ainda pode estar na etapa operacional, mas não pensou ainda em ser um gestor de mudança. Essa pessoa ela precisa fomentar todo um trabalho, ela precisa estar preparada com algumas metodologias para entregar uma proposta de valor clara para as pessoas que vão participar do processo. Porque não adianta nada, a galera tem que comprar. Se ela não comprar, ela vai sabotar, ela vai dividir, ela vai quebrar. E vocês não vão conseguir ir para um próximo passo objetivo. Então essa pessoa que vai ser o agente da mudança, vai ser
a pessoa que vai fomentar isso, né, essa mudança dentro da empresa, ou vai, né, fazer com que esse ciclo organizacional funcione da melhor maneira possível, ela precisa estar muito preparada no sentido de processos, estar preparada para como gerenciar as pessoas que vão participar de tudo isso, como convencer e abordar as pessoas que participarão das execuções como um todo, e através disso fornecer possibilidades e até mesmo ter o poder de convencimento muito claro de que ela está pronta e preparada para esse tipo de oportunidade. Bem, e assim, não só fazer tudo isso, mas motivar, né? Motivar quem está participando, motivar quem realmente tem o objetivo de estar ali junto com você no desenho de entrega desse projeto. Por isso que a gente faz perguntas para algumas empresas quando a gente vai partir para o processo de implantação, quem vai ser o multiplicador, quem vai ser o responsável pelo projeto. Porque a gente sabe que essa pessoa vai ser o nosso agente de mudança, a pessoa que está preparada para fazer essa mudança dentro do processo. Bem, pessoal, então, a gente percebeu, né, só recapitulando, né, percebeu qual seria a mudança organizacional, avaliou como fazer essa mudança organizacional, depois a gente falou diretamente sobre se as pessoas estão preparadas especificamente para essa mudança, depois a gente discutiu um pouco de quem serão as pessoas que vão disseminar e fomentar essa mudança dentro do processo como um todo. E aqui agora eu queria trazer um ponto importante, que é o desenvolvimento de um plano de implantação que realmente faça com que tudo isso aconteça. Porque toda essa visão, todo esse processo de construção, ele passa sim por um processo, né, um projeto de implantação muito bem objetivo e que faça com que as pessoas consigam ser inseridas dentro disso, né? Consigam ser participativas dentro desse cronograma de implantação. Porque eu já vi diversas empresas que, né, atropelam as etapas, e atropelar essas etapas você não consegue o envolvimento, o engajamento das pessoas na participação desse processo como um todo. Então, pessoal, tudo isso tem envolvimento prático, tem envolvimento operacional, mas também tem um desenho estratégico para que você defina como que eu vou fazer essas pessoas participarem e crescerem comigo dentro desse projeto. Galera, aí, assim, tudo isso que eu estou falando pode ser algo muito básico, né? Ou até mesmo pode parecer que, poxa, eu já faço isso na minha empresa, mas não tenho resultado. Ou já tentei fazer isso aqui dentro e a galera não comprou. Cara, em alguma dessas etapas você errou. Em alguma dessas etapas algo não gerou valor. As pessoas, galera, só compram as ideias ou só compram os projetos quando isso gera valor. Mesmo que essa pessoa não conheça absolutamente nada do que você quer fazer. Mas ela, de novo, ela precisa estar engajada o suficiente, ela precisa perceber geração de valor para olhar para você e falar, vamos, estou disposto a percorrer esse caminho contigo, estou disposto a fazer todo um trabalho de envolvimento com você para que a gente construa aqui uma entrega de projeto, uma entrega de valor interessante para a empresa como um todo, possibilitando diversas oportunidades, diversos benefícios. Então, galera, se vocês pararem para pensar agora, talvez na empresa que vocês trabalham, ou como vocês estão operando hoje essa mudança organizacional, o ponto principal é o quanto você é o agente dessa mudança, o quanto você propaga essa mudança, ou o quanto você cria um agente de mudança internamente. Então, todo esse desenho, todo esse trabalho, toda essa execução, todo o envolvimento dessas pessoas, não adianta nada se quem estiver liderando, quem estiver na frente de tudo isso, não fazer uma coisa que, no meu ponto de vista, é um dos pontos principais de engajamento e motivação, que é reconhecimento das pessoas que participam ou dos liderados que você tem. Eu já vi diversos parceiros e amigos e colegas meus de profissão ou que já participaram de outros projetos comigo, profissionais de logística, né? Que chegaram e falaram, poxa, Adriano, fiz um baita de um desenho de projeto, levantei as is, levantei to be, envolvi as pessoas no processo, mudei o processo, busquei a tecnologia e fiz uma baita de uma implantação. Entreguei um baita de um resultado para a empresa. Mas a minha alta gerência não me reconheceu por conta disso. Claro que a gente não deve fazer as coisas esperando algo em troca. Nunca, né? Para a vida. Eu, pelo menos, não faço absolutamente mais nada esperando alguma coisa em troca, porque normalmente
as expectativas por trás disso sempre vão frustrar as pessoas que buscam esse tipo de reconhecimento. Então, se você entende que a entrega e a proposta de valor que foi gerada e o projeto que você entregou foi realmente muito positivo, a alta liderança tem que reconhecer você. Ou se você é o líder, reconhecer as pessoas que participaram de você junto nesse projeto. Porque é muito comum a falta de reconhecimento acontecer porque essas pessoas não participaram ou essas pessoas não viram uma entrega de resultado interessante. Por isso que normalmente profissionais de logística pegam projetos grandes ou pegam projetos robustos para ver se essa representação muda um pouco o reconhecimento da empresa para com ele. Ou muda um pouco a forma que a empresa vê ele, não sei, tudo depende de como está o relacionamento colaborador-empresa, o colaborador liderar, quer dizer, liderado, né, diretamente com o líder. Então tudo isso são possibilidades, né, que ficam na mesa e que ficam paradas na mesa porque normalmente existe uma grande dificuldade, né, de engajamento e posicionamento da empresa em relação a como esse colaborador está seguindo. Bem, então tudo isso traz também uma forma de visão, uma forma de avaliação que é diretamente dos resultados. Então eu já vi também alguns profissionais da área com dificuldades de apresentar quais foram os resultados obtidos com essa mudança. E pessoal, de maneira bem transparente, resultado não é só dinheiro. Já falei isso em algumas oportunidades aqui. Saving não é só dinheiro. Nunca vai ser só dinheiro. Você pode ter aumento de performance operacional que vai te possibilitar um crescimento na ponta, mas ele nunca vai ser só dinheiro. Saving não é só dinheiro. Por isso que muitas empresas, quando me procuram, falam: Adriano, eu preciso reduzir tal coisa, ou eu preciso reduzir isso aqui, ou reduzir aquilo ali. Tá, o teu objetivo é reduzir custo? Ah, não, é reduzir custo. Tá, beleza, você já pensou em aumentar a performance com a mesma equipe? Você não está reduzindo custo, está aumentando performance. Está dando mais resultado. Ah, mas reduzir a performance aonde? Né? Onde que eu vou aumentar a performance? Onde que eu vou performar mais? Aonde que eu tenho possibilidades de ter crescimento operacional? Normalmente, para o profissional da área me perguntar isso é porque ele não sabe ainda em qual etapa do processo ele tem gap. Isso é muito comum. Ele não tem ideia de qual é o gap operacional hoje que a empresa vivencia. Então, basicamente, o principal ponto aí que precisa ser analisado em relação a esses resultados é que eu já vi em algumas empresas, por exemplo, o pessoal falar que precisa porque precisa reduzir o tempo do colaborador que faz aquela determinada atividade operacional. E normalmente isso não é computado. A avaliação dessa performance não é computada. Eu computaria, com certeza. Se o meu colaborador manda 500 e-mails e ele está passando a mandar 20, é só contabilizar o tempo e a performance que ele teve durante esse período. Não precisa ter dinheiro na mesa fisicamente, mas tem dinheiro porque você está pagando melhor a capacidade intelectual e cognitiva desse teu colaborador para entregar um resultado diferente. Então olha aqui de novo, ó. A visão dos próprios resultados aqui, né, em verde abaixo, que ilustra exatamente se você está crescendo ou se você está performando mais com essas mudanças que estão sendo feitas. Pessoal, ser o agente da mudança, ou propagar a inovação, ou trazer uma visão diferente, não significa que as pessoas não vão ter crescimento de performance, não vão performar mais, vão trazer resultados maiores. Isso significa que a empresa está preparada realmente e está disposta realmente a fazer com que os colaboradores sejam mais produtivos e não improdutivos, né? Porque, vamos lá, eu estava mandando 200 e-mails porque era um processo manual, agora eu estou mandando 20, e aí? O que é melhor para a empresa, eu mandar 20 ou eu mandar 200? Ah, porque a ferramenta incorporou isso, a ferramenta trouxe algum processo automático para isso. Mas ainda assim, a análise desses resultados é o que vai possibilitar esse colaborador perceber que teve ou não teve aumento de performance. Aí normalmente eu pergunto, né, no payback da operação, ou no payback operacional, ou no crescimento da performance para os meus parceiros e colegas de logística. Quanto tempo você levava para fazer isso e quanto tempo você está levando para fazer agora? Ah, Adriano, antigamente eu levava 2 horas ou 3 horas para criar esse relatório. Ou o meu diretor sempre me cobrava esse indicador ou esse relatório durante um determinado período, mas eu nunca conseguia entregar no prazo. Ou eu tinha que me preparar uma semana antes para elaborar essa atividade. Cara, você está pegando o teu colaborador.
e está fazendo isso aqui com ele, está amassando, ele está segurando ele manualmente, e ele está com poucas possibilidades de crescimento, porque ele está parado numa situação totalmente manual e arcaica, né? Ele está na era do gelo, né? Talvez. Está parado lá na era do gelo. E ele não consegue entregar mais, ou ele não consegue te entregar algo diferente, porque, poxa, e aí? Eu sempre estou fazendo atividade manual. Então, pessoal, profissional de logística, sempre pensem que recolocação comercial, crescimento, posicionamento, desenvolvimento, ou a forma que você vai se desenvolver mais, não é fazendo o mais do mesmo, cara. Não dá mais para fazer o mais do mesmo. Pense de maneira estratégica. Pense em como um benefício tecnológico vai fazer eu entregar algo que o meu gestor, que o meu diretor, ou que a empresa nem sequer está esperando. Eu sempre falo para as pessoas que existem outras formas de se fazer o mesmo. Agora, não ficar sempre fazendo da mesma forma, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, são duas coisas diferentes. Então, qual é a outra forma que eu preciso buscar para fazer o mesmo? E é aí que está o grande desafio. Ah, Adriano, mas essa empresa ela não está me reconhecendo. Poxa, eu já entreguei diversas visões diferentes. Poxa, eu trouxe uma possibilidade aqui de a gente mudar isso e não vai. Aí a empresa não está disposta. Aí a gente fala, né? Você tem que despedir o seu diretor ou o seu gestor em relação a como ele está se posicionando. Ele não quer evoluir tecnologicamente, ele não quer um próximo passo. Ele não é o agente da mudança que deveria ser. A gente sempre fala, né, que a mudança tem que vir de cima para baixo. Eu discordo. Em várias empresas eu vejo que a mudança tem que ser de baixo para cima. Porque o próprio diretor, o gestor, eu vou trazer essa imagem de novo, cara, porque ela para mim é primordial para isso. O próprio gestor ou diretor, ele ainda está numa visão muito antiga e o colaborador que está aqui, ó, no dia a dia, ele está enxergando viabilidade, mas ele não tem opção de incrementar isso, ou não tem opção de colocar isso dentro de casa. E aí, como é que faz? É desafiador pra caramba, cara. Então, ser o agente da mudança aqui embaixo, aqui em cima, pode mudar totalmente a forma como você se posiciona na empresa. Eu participei, né, em algumas operações logísticas que eu tive e eu tenho um case de sucesso muito importante para trazer para vocês em relação a exatamente esse ponto de que ou a gente reduzia quadro ou a gente reduzia custos. Ou como eu reduzia custos sem mexer em quadro. Eu fiz o meu TCC, né, em logística voltado para a frente de cross-docking. E lá nós tínhamos uma operação muito manual de carregamento. Manual mesmo, era braçal pra caramba. E era uma operação de carregamento de estruturas metálicas, onde o desafio de carregamento e o tempo que a gente tinha de carregamento influenciava em duas coisas. Primeiro, na quantidade de pessoas que a gente precisava para carregar. E segundo, na capacidade de entrega que eu tinha para o meu cliente, porque eu nunca conseguia atender no prazo, porque eu levava um tempo muito grande para fazer o processo de embarque, porque era muito manual. Primeiro ponto que acontecia. Ou a gente contratava uma empresa terceirizada para nos executar esse carregamento para nós, olha só, ou eu precisava diretamente envolver pessoas da produção, pessoas da área operacional logística, porque a empresa era mais enxuta, para fazer o processo de carregamento. Imagina, vamos falar de redução de custo, redução de quadro, ou como que eu unifico isso. Fazia sentido eu tirar pessoas que estavam lá na capacidade fabril, na etapa fabril, para me ajudar a fazer processos de embarque logístico? Nenhum. Então eu estava deixando de produzir, eu estava deixando de entregar pedido, eu estava deixando de terminar o meu processo de fabricação, que impactava diretamente na minha cadência logística, ou na minha entrega logística para o meu cliente, na experiência do meu cliente, para fazer com que as pessoas que estavam participando desse processo embarcassem os produtos junto comigo. Ineficiência operacional logística extraordinária. Eu falei, não dá mais para continuar assim. Eu fui o agente da mudança. Eu falei, não tem como mais essa empresa continuar desse jeito. Eu preciso reduzir o custo do tempo dessas pessoas que estão lá, deveriam estar na produção, para estar trabalhando comigo aqui. A gente precisa automatizar esse processo.
Não dá mais para usar essa galera, porque eu não podia contratar mais gente para carregar. Então eu tinha que achar opções. Então eu fiz a conta do tempo parado ou do tempo trabalhando comigo desses colaboradores, coloquei no lápis, né? Comecei a fazer as contas, comecei a enxergar qual que era o impacto operacional disso. E o impacto também de faturamento e de crescimento da empresa. Voltei para dentro de casa, fiz outra conta. Qual era o investimento de uma talha, né, elétrica para fazer esse processo de carregamento com as pessoas que eu tinha já dentro da estrutura? Você precisa mexer em nada. O investimento não só se pagava. A nossa capacidade de produção ela seria de 60% a mais em relação ao processo de fabricação. E o meu tempo de carregamento sairia de 3 horas, gente, 3 horas, para 30 minutos. Apresentei isso para o board da empresa. Fiz o estudo de caso, sem ele me pedir, sem ele me solicitar. Eu levei isso para o board da empresa, coloquei na frente dele o papel com o investimento da talha, com as pessoas que a gente iria reduzir, o tempo das pessoas que a gente ia reduzir, a capacidade produtiva que a gente ia aumentar. Ele olhou para mim e ele só focou na aquisição da talha elétrica. Em nenhum momento ele focou na dobra da capacidade fabril, na dobra da capacidade de carregamento, no prazo de entrega que seria reduzido para o cliente e no ciclo que a gente receberia de faturamento na ponta. Ele falou, Adriano, nós não estamos no momento para adquirir um produto como esse para fazer os carregamentos aqui internamente. Aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, gente, cara, não dá. Eu não vou conseguir crescer aqui, eu não vou conseguir ir para um próximo passo. Eu não consigo enxergar um board de uma empresa, olhar para isso e falar que não faz sentido para ele. Tudo bem, talvez não seja o momento. Mas o que vale mais a pena? Continuar com o custo de capacidade fabril? Continuar com o tempo de carregamento ou adquirir a ferramenta? Eu até sugeri para ele na época que a gente podia alugar a talha. Tinha a opção de você alugar por 1 mês, 2 meses para testar. Para a gente não precisar fazer aquisição na hora, naquele momento. E ele disse não. Me surpreendeu, é claro. Poxa, olhei para aquilo e falei, poxa, caramba, que loucura, né? Mas e aí? Essa empresa tá como hoje, né? Essa é a grande pergunta que a gente deve fazer. Então, galera, nem sempre vamos ser reconhecidos. Mas vão ter empresas que vão parar e vão avaliar esses seus resultados. Aí, gente, eu trouxe o último ponto aqui que eu queria discutir com vocês, que é contar, né, com fornecedores que vão te ajudar a vender a ideia internamente. E esses dias atrás eu conversei com alguns possíveis clientes aqui para a Fretify, né? Eu sei o quanto é difícil, gente, também vender um projeto internamente como esse que eu acabei de falar. Eu sei o quanto é complexo, eu sei o quanto a gente passa por isso e eu sei o quanto isso influencia diretamente no nosso trabalho. Então, antes de citar, né, e contar com fornecedores nesse sentido, eu vou escolher um outro arquivo aqui, vou deixar ele pronto para a gente falar daqui a pouco, porque eu queria que vocês assistissem essa live, que vai acontecer no dia 19 de setembro, tá? Então, a gente vai fazer ela com um cliente da Fretify, que justamente passou por essas etapas que eu estou discutindo aqui com vocês. Então, a ideia nessa live é trazer essa informação para que vocês possam também ver e entender como que isso funcionou, porque ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu fazer tecnologia e logística andarem juntas. O que não é muito comum, né? O que não é muito comum. Normalmente, né, o pessoal tem um certo receio em relação a tudo isso, né? Tem alguns impactos de convencimento para isso. Mas assim, se você tem um parceiro, um fornecedor, seja de tecnologia, seja o que for, e você precisa da ajuda dele para vender o projeto internamente, você tem que estar cercado de pessoas boas, que sejam referência no que fazem. Para chegar no teu board, nas pessoas que vão tomar a decisão junto contigo e falar, ó, beleza, você não acredita no que eu, colaborador, estou falando? Eu vou trazer aqui internamente
uma pessoa que vai te mostrar como esse convencimento é importante, como essa decisão é importante. Referenciada nesse cliente, olhando para isso que foi feito, com essas e essas reduções logísticas que foram criadas. Então, pessoal, fica aqui o meu convite. É importante vocês analisarem como o Grupo Arruda, que é o que a gente está citando aqui, conseguiu unir logística com tecnologia ou tecnologia com logística ou vice-versa, tá? Porque parece ser algo tão enraizado, algo tão complexo, pessoal, mas eu vou falar um número para vocês aqui agora. Hoje, cerca de 10 empresas que a gente fala, que a Fretify fala todos os dias, 9 precisam de um convencimento tecnológico ou um convencimento interno de alguma alta gestão para colocar um produto para rodar lá dentro. Então, a gente poderia até, nesse título, né, da live, colocar, por exemplo, como que tecnologia, logística e a direção da empresa andam juntas, né? Como que eu convenço todo mundo no mesmo chapéu aqui, no mesmo guarda-chuva, de que isso é importante. Mas, pessoal, eu acho que assim, tudo que eu estou falando aqui, né, tudo que eu estou citando, eu vou deixar aqui mais um pouco a imagem para vocês gravarem a data, colocarem no calendário, que tudo isso que a Fretify cita, tudo isso que a gente, né, traz de posicionamento para o mercado, é realmente um processo que acontece nas empresas. Não é algo novo, não é algo que nasceu agora, não é algo que a gente está chutando aqui, né? É algo que acontece todos os dias, é algo que as pessoas têm grandes dificuldades para convencer, têm grandes dificuldades para crescer, têm grandes dificuldades para serem reconhecidas, têm grandes dificuldades para fazer com que, né, esse medo de redução de quadro por conta da entrada de tecnologia seja um grande impacto aí para o processo. Então, gente, obrigado. Quero agradecer aí a participação de cada um que conseguiu entrar, conseguiu participar um pouco da live aqui da Fretify. Então, só para recapitular, né, dia 19 nós temos essa live bem importante com o Grupo Arruda. Vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Eu acredito que vai ser bem rica, né? Acho que vocês vão ter aí diversas dúvidas de como foram, né, esses poderes de convencimento, como que eles conseguiram, né, fazer com que as pessoas participassem do processo como um todo. E, gente, não se sintam amarrados, não fiquem amarrados a esses cenários que eu comentei de que a tecnologia é uma inimiga nesse sentido. Ela é a melhor amiga de vocês para convencimento de grandes lideranças ou de grandes decisores dentro do negócio. Então, utilizem isso como a principal arma de evolução de processos dentro da empresa que vocês participam. Pessoal, não tem como mais viver sem tecnologia, não tem como mais você sobreviver nesse segmento tão complexo, né, tão competitivo, sem tecnologia. Então, tudo isso que eu estou falando aqui não é para inglês ver, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é realmente processos que acontecem na prática. Então, gente, fica aqui o meu agradecimento, fica o meu abraço, fica o meu convite, então, para dia 19. Não esqueçam, espero a participação de todos vocês nessa live. E eu acredito que a gente vai conseguir sair de lá com diversos insights e também diversos ensinamentos de como, né, o Grupo Arruda e a Fretify, é claro, podem ajudar vocês nesta transformação digital ou nessa mudança de gestão organizacional que a empresa precisa ou vai passar ou tenha o objetivo de passar nos próximos meses. Então, conte com a Fretify, conte comigo ou com as pessoas que participam diretamente aqui do nosso negócio para chegarem em um patamar de evolução, envolvimento. Então, o objetivo aqui nosso é sempre trazer conhecimento, é sempre trazer informação e manter vocês antenados de tudo que acontece. Fechou? Então, valeu, gente. Um ótimo feriado. Descansem, aproveitem e até a próxima. Um abraço!